Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo nessa quarta-feira para mais uma live onde nós estamos falando sobre batalha espiritual. E a cada capítulo, a cada live, a gente está sendo preparado para essa batalha. Se a própria palavra de Deus fala que a guerra ela é espiritual, então nós temos que aprender a ser treinado para essa batalha, que acontece aqui no mundo natural, mas ela é espiritual. E nós, como cristãos, servos de Deus, né, somos soldados do exército de Deus, não podemos viver de forma aleatória, sem nos preparar e nos treinar e ter a consciência da batalha que nós vivemos. Nenhum soldado vai para a guerra sem munição. Nenhum soldado do exército vai para a guerra sem treinamento. E nós, aqui nessa guerra contra as trevas, nós temos que ter essa consciência. Quer dizer, por que você está fazendo essas lives? Porque eu tenho que trazer esse nível de consciência que você, que é um cristão, aqui geralmente eu falo para os cristãos que me acompanham, nós não podemos viver de forma aleatória. Porque às vezes a gente passa as batalhas na vida, bom dia, e a gente não sabe o porquê, da onde que tá vindo. Então nós não podemos viver de forma aleatória. Nenhum soldado vai para a guerra sem treinamento, né? Nenhum soldado vai para a guerra sem munição. Então, nós precisamos sim ter a consciência da batalha que nós vivemos e também nos treinarmos para isso. Então, hoje nós vamos falar, o tema é o treinamento para essa batalha. Nós viemos numa série de live. Bom dia, as meninas que estão chegando. Me ajudem a compartilhar, gente. Pega aqui o aviãozinho e já compartilha essa live. Por quê? A primeira coisa de tudo para você resolver qualquer problema e enfrentar qualquer problema é o seu estado de consciência. É aonde você está hoje. E é aonde você quer ir, para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Certo? Então nós temos que ter a consciência de que se nós somos cristãos, nós já aceitamos Jesus como nosso Salvador. Bom dia, as meninas estão chegando agora. Se nós já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que o quê? Que seguir os passos do nosso Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui hoje que a primeira etapa para esse treinamento para o campo de batalha que nós estamos enfrentando é o senhorio de Jesus. É aceitar que o Senhor Jesus seja o nosso único e suficiente Salvador. Então nós não podemos deixar que nada e nem ninguém possa ser o nosso Senhor da nossa vida. Então a primeira etapa para o treinamento de batalha que nós vamos ver aqui hoje é aceitar o senhorio de Jesus. Aceitar que Ele é o único e suficiente Salvador. Não tem como ir para a batalha sem aceitar que o general, o marechal, seja o nosso Senhor, seja o nosso guia. Certo? Então nós vamos trazer a consciência hoje desse treinamento para essa batalha espiritual que nós vivemos. E eu estou trazendo conteúdo desse livro, Batalha Espiritual, que eu estou lendo junto com vocês. E nós estamos no capítulo 3 agora. Então já pega esse aviãozinho aqui, ó, já me ajuda a compartilhar pro Instagram vir ajudar a gente aí, né, nessa batalha. Porque o Instagram entregar também é uma batalha. Pro Instagram não entregar as nossas lives é uma batalha diária neste Instagram, gente. É uma luta, é uma batalha diária, mas nós enfrentamos ela sem problema nenhum, né? Então, quando o Senhor nos levanta para falar sobre o nome dele, não importa se a gente vai falar para uma pessoa, para 2 pessoas, para 5, para 10, para 20, para 1000. O que importa é a semente que está sendo plantada. Porque o Senhor usa uma live para poder falar com uma pessoa. O Senhor move montanhas para poder falar com uma pessoa, para salvar uma alma, né? Então, é assim que a gente segue. Bora pro nosso capítulo 3, treinamento para batalha. Então, primeiro a gente vai trazer essa consciência, o porquê que nós precisamos treinar para essa batalha. E se der tempo, eu vou falar, né, do primeiro etapa, que é o senhorio de Jesus. A nossa live hoje vai ser um pouco menorzinha. Tô tentando
fazer mais rápido aqui, porque 8 horas eu vou pra igreja e 9 horas eu já tenho que estar no salão, já tenho que estar na empresa, abrindo empresa. Então, tudo muito rápido por aqui hoje, em nome de Jesus. Hoje também nós temos o café lá na empresa, que é um café para as clientes e para as pessoas para as mulheres aqui da cidade que me seguem também, que me acompanham, que foram convidados, um café gratuito, onde a gente vai falar sobre ativar a nossa energia feminina. Nós vamos falar, a Keila tá entrando aí hoje, vai fazer uma palestra pra gente lá na empresa sobre cuidar melhor da nossa pele e ser mais feminina, né? Como cuidar melhor da nossa pele pra gente ser mais feminina? Então nós vamos trazer essa consciência da feminilidade das mulheres, porque atrair a nossa, voltar, resgatar a nossa essência, a nossa identidade feminina vai trazer cura pra gente. E para que a gente seja uma mulher bela e próspera, nós precisamos ser curados no nosso feminino. E cuidar de nós mesmos faz parte da ativação dessa energia feminina. Então nós vamos falar muito sobre isso lá hoje, vamos reunir mulheres lindas e maravilhosas e vai ser assim incrível. Então vocês estão todas convidadas para estar hoje lá no meu salão, Salão Socila, lá no centro não, né? No bairro Esplanada da Estação, às 19h30, Cleise já está aí dentro da nossa imersão, gente. Hoje a gente vai ter o Café Belas e Prósperas, mas a imersão, que são 3 dias junto, eu e mais mulheres, em uma pousada no interior de Minas Gerais. Um momento de desfrute, de descanso, também de conexão com Deus. Assim, vai ser um final de semana maravilhoso. A Cleise já tá com a gente, já na imersão, já tá com a inscrição confirmada, a vaga dela garantidíssima. E eu tenho certeza, assim, amiga, que vai ser surreal. Então você, mulher que me segue aqui, e se tá precisando de pelo menos 3 dias de férias dessa vida conturbada, que nós vamos falar que a mulher de hoje, ela ativou uma energia masculina por causa dos afazeres demais, de muita coisa a fazer demais. Então é o momento de você parar e descansar. Use esses 3 dias numa pousada no interior de Minas Gerais aqui, que está sendo tudo programado com muito amor. Gente, eu já orei, eu estou em jejum para esse dia, para esse fim de semana. Eu estou em oração e jejum para esse fim de semana. Então, vocês não têm noção sobrenatural que vai acontecer nesse fim de semana. Então, vale a pena se esforçar para estar com a gente, tá? Cleise disse, eu queria muito ir no café, mas hoje é minha prova de legislação. Ô, amada! Que maravilha, mas é por um bom motivo que você não vai. Mas vai ser um prazer ter você no nosso café, tá bom? Deus abençoe, já deu tudo certo. Vai em paz para sua prova, tá? Respira, solta, respira antes de fazer a prova 3 vezes, tá? Para ativar o oxigênio no cérebro, para poder te ajudar na concentração, tá? E pedir o Senhor Jesus e o Espírito Santo para te fazer lembrar de tudo aquilo que você já estudou na hora da prova, tá? Em nome de Jesus, vai dar certo. Meninas, vamos lá? Vamos falar aqui hoje, então, sobre o treinamento para essa batalha espiritual. Para enfrentar a batalha contra as forças espirituais, precisamos estar preparados. E não apenas como recrutas de última hora, mas como soldados prontos para vencer, em nome do Senhor Jesus. Em nossos dias, como talvez em nenhum outro tempo, vemos de maneira sobrenatural o derramamento do Espírito Santo. Sem dúvida alguma, estamos diante de uma renovação espiritual que marcará profundamente o cristianismo da nossa geração. E é por isso, por estarmos vivendo um tempo do Espírito, que o inimigo, diante de tal ofensiva espiritual, não permanecerá quieto. Estão ouvindo isso? Nós estamos vivendo, Sandra, Érica, Jana, sejam bem-vindas. Não é à toa, gente, que o inimigo vai ter um levante tão grande, porque nós estamos vivendo num tempo de avivamento. Nós estamos vivendo um momento que Deus está avivando e despertando um povo. O inimigo não vai deixar isso barato. Ele vai se levantar junto também. Entendeu?
Por que que nós precisamos ter a consciência de ser treinados para uma batalha? Gente, se você é um cristão, se você se diz que é cristã, você não pode ser um cristão meia boca. Esse é o nível de consciência que o Senhor está levantando pessoas nessa geração para trazer esse nível de consciência. Ou você vive conforme a palavra de Deus, ou você não vive. Porque hoje, o que nós cristãos queremos? O que eu concordo que faz sentido pra mim, que é fácil eu cumprir, aí eu ando com a palavra de Deus. O que eu não concordo, que é difícil, que eu acho que é bobagem, eu não faço, eu não ouço, eu não cumpro. Então, é um evangelho seletivo, que eu faço somente aquilo que eu acho que é certo e que faz sentido pra mim. Isso é ser um cristão meia boca. Então, eu, Késia, hoje, eu me preocupo com isso. Eu não posso envergonhar um evangelho. A palavra de Deus fala, não envergonhe o evangelho. Então, se eu sei que a palavra de Deus fala e diz, eu tenho que estar... O meu testemunho de vida tem que ser condizente com aquilo que eu acredito, não. Tem que ser condizente com aquilo que a palavra de Deus fala. Porque se eu andar só com aquilo que eu acredito, já era. Não dá. Então, se nós estamos vivendo num tempo de renovo espiritual, quem está entrando e entendendo o que está acontecendo, vai entender também que a batalha espiritual vai aumentar. Porque o inimigo não vai aceitar essa ofensiva espiritual de fácil acesso, facinho assim não. Ele vai confrontar. E é por isso que nós precisamos ser treinados. Essa geração precisa estar treinada para enfrentar esse campo de batalha. Estamos vivendo um momento em que Deus está avivando, despertando um povo. Mas ao mesmo tempo, ao lado do crescimento vertiginoso de pessoas que se dizem transformadas pelo poder de Deus, não temos constatado uma real transformação de suas vidas, apesar de dizerem que estão seguindo a Jesus Cristo. Nós estamos numa geração que falam que estão, né, que estão avivadas, que estão vivendo por Deus, que têm fé, mas você não vê transformação na vida das pessoas. Cadê o testemunho verdadeiro através da sua vida? O nosso maior testemunho é a forma que nós vivemos, dando testemunho do evangelho, que nós acreditamos. Então as pessoas falam que elas acreditam em Deus, que elas já aceitaram Jesus, que elas tiveram uma experiência com Jesus, mas a gente não vê transformação na vida delas. Cadê as renúncias que acontecem na vida delas? As ideias, as palavras e a maneira de agir de alguns que afirmam ter nascido de novo em nada se diferenciam do modo de vida que eles estavam quando estavam afastados. Então, se você aceita Jesus e não tem uma mudança de vida, uma conversão nas suas práticas de vida, não tem uma mudança na maneira de que você vive, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, abram os olhos de vocês. Desperta tu que dormes. A palavra de Deus fala, desperta tu que dormes. Nós estamos vivendo num sono espiritual. Vocês precisam acordar. Porque as pessoas querem viver um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. E eu, Késia, me policio todos os dias. Desde o dia, sei lá, gente, eu nem sei quando que eu tive essa mudança, esse despertar espiritual. Quando as escamas começaram a cair dos meus olhos, eu falei, eu não posso viver um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe? Isso te enfraquece na batalha. Na Bíblia é claro, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Justamente. A mesma hipocrisia de falar que tem o Espírito Santo, mas perto das pessoas que ela está ansiosa, nervosa, brava, fala palavrão,
não tem nenhum dos frutos dele. Sim, se nós aceitamos Jesus, nós vivemos pelo senhorio dele, que é que nós vamos falar aqui hoje, do senhorio de Jesus. Se nós estamos andando, se nós tivemos experiência verdadeira e genuína com o Espírito Santo, se nós estamos andando pelo Espírito e não pela carne, nós temos que gerar frutos do Espírito Santo. Nós temos que gerar o fruto do Espírito. Não, mas você não tem um pingo de paciência. Fruto do Espírito é paciência. Você só vive triste. Fruto do Espírito é alegria. Você só vive nervosa e estressada querendo voar no pescoço de todo mundo. O fruto do Espírito é domínio de si, é mansidão. Qual que é os frutos que você está gerando? Da carne ou do Espírito? Se nós estamos buscando viver pelo fruto do Espírito, viver pelo Espírito, nós temos que gerar frutos do Espírito. Né? Então, qual que é a razão disso? De você afirmar somente por palavras que você ama Jesus, que Ele é tudo na sua vida, mas as suas ações não condiz com o que você fala. Qual que é a razão disso? A resposta a encontramos na parábola do evangelho que o Senhor diz que foi plantado o trigo e junto cresceu o joio. Por que o joio está crescendo por entre a renovação espiritual? Então, por que o joio cresce dentro do trigo? Por que essa geração que está sendo avivada, que fala que Deus é tudo na vida delas, que Jesus é o salvador delas, mas existe muito joio no meio desse trigo? Por que isso acontece? Sem dúvida alguma, o problema é ignorância espiritual, causada por 2 motivos. Então, saia da sua ignorância espiritual. Nós também somos ignorantes espiritualmente. O que significa ignorância? A pessoa ignorante é aquela pessoa que ela não tem um conhecimento sobre tal assunto. Ela é ignorante. Então, não sejamos ignorantes em nada, principalmente espiritualmente. Então, não seja um ignorante espiritual. Sem dúvida alguma, o problema é a ignorância espiritual causada por 2 motivos. Por não se ter recebido instrução espiritual no início da sua caminhada e pela soberba espiritual, pela soberba pessoal de imaginar ser suficiente sua experiência inicial. Então, primeiro por você não ter recebido instrução espiritual. Então, o que a Kézia está fazendo aqui? De uma certa forma, o Senhor está me preparando, né, me usando para dar instrução espiritual para quem está começando na caminhada também. O transbordo, ele é isso. Eu também estou no início da minha caminhada, vamos dizer assim. Então, tudo aquilo que eu estou aprendendo no início da minha caminhada, a experiência que eu estou tendo na minha caminhada, eu estou passando para frente. Porque muita gente, às vezes, não tem instrução espiritual quando começa a caminhada, que fala que agora eu aceitei Jesus, mas e aí? O que significa isso? Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Então tá, primeira coisa, palavra de Deus. Oração. Intimidade com o Espírito Santo. Falar até papagaio fala, mas estamos procurando aqui aprender, praticar para ser. E não é só saber. E a Kézia não tá aqui falando isso porque ela é santa, não. Eu busco o caminho da santidade. Mas eu não tô canonizada santa, não. E nem sou a perfeita. Mas eu sou um soldado que está em treinamento para a batalha. E à medida que a nossa patente vai subindo, à medida que a patente espiritual vai subindo, nós temos a função de fazer o ID. O ID é para todos. Isso aqui é o ID. Abrir uma live e dar instrução espiritual para um exército que está sendo formado é cumprir o ID. Abrir a sua boca e falar de Jesus para as pessoas que estão à sua volta é cumprir o ID. Ser uma boa pessoa e andar com os frutos do Espírito na sua empresa, na sua família e abrir a sua boca para poder falar de Jesus é cumprir o ID.
que todos nós cristãos temos essa missão. Então eu tô aqui para dar as instruções que eu estou aprendendo, eu estou repassando para vocês que estão no início da jornada também. Porque se você entrar, ai Jesus, é lindo, Salvador, aí vem uma flechada do inimigo, você não sabe o que faz. Você precisa, dentro do treinamento, você vai conhecer um Jesus lindo, maravilhoso, o evangelho da graça, a salvação, mas você também vai ter que conhecer as estratégias que o inimigo usa para te destruir e fazer você esquecer que você é um filho de Deus. E te traz um monte de bloqueio, que são os espíritos malignos que te impedem e te bloqueiam a ser quem você é, para cumprir o que o Senhor já te chamou aqui nessa terra. Então, a soberba pessoal de imaginar que a experiência inicial é o suficiente. Então, a pessoa ela tem uma experiência com Jesus e ela acha que aquela experiência inicial que ela teve é o suficiente. Não. Nós temos que buscar todos os dias estar com Jesus. Não experiências assim sobrenaturais, que um anjo vai aparecer para você, que um profeta vai falar para você. Independente disso, nós temos que acreditar e viver e seguir um Jesus. Aceitar o senhorio dele. E a sua experiência inicial que você teve para caminhar com Jesus não é suficiente, a sua experiência inicial. Aquele primeiro amor que todo mundo fala. Muitas vezes as pessoas ficam só assim, é o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a gente é o primeiro amor, gente, a gente é apaixonado. É a paixão. E a paixão, ela dura ali 1 ano, 6 meses, e depois ela se esfria. Então, se você teve uma experiência com Jesus, você aceitou Jesus e você tá naquele fogo todo, espera 1 ano. Se não é só uma paixonite. Ou se é realmente. Porque depois de 1 ano vai vir a batalha. Realmente ainda, será que vale a pena seguir esse Jesus? É aí que o pau vai quebrar. Né? Então, não fique preso só ao primeiro amor. Ou melhor, a gente não pode deixar esse primeiro amor, que é essa paixão por Jesus, se acabar. Ela tem que ser mantida. Mas depois da paixão vem o quê? O amor. Se a gente sobreviver à paixão, o amor vai permanecer. Assim é em todos os relacionamentos. Então, quando você está num relacionamento amoroso aqui na Terra, né, vamos dizer assim, até 1 ano ali, você tá ali apaixonado. Depois dessa paixão, que você vai ver se o amor vai começar a ser sustentado. E nosso relacionamento com Jesus também é assim. Nos primeiros anos ali, no primeiro ano, é uma paixão. E quando começa a aparecer os desafios, no nosso relacionamento também é assim. Quando começa a aparecer os primeiros desafios, a gente vai ver se essa paixão se transformou num verdadeiro amor. Então não tenha uma soberba pessoal de achar que a primeira experiência que você teve com Jesus é o suficiente. Não. Você precisa ser intencional para que depois que essa paixão passar, o verdadeiro amor prevaleça. Não o verdadeiro amor de Deus por você, porque esse amor é incondicional. Mas você amar a Ele de forma incondicional também. Independente do milagre ter chegado ou não. Você amar e servir a Ele, independente do milagre acontecer, independente da resposta chegar, independente da porta abrir ou não, independente de qualquer coisa. O testemunho da fé, de permanecer na fé com Jesus, muitas das vezes vai ser maior do que o seu próprio milagre. Porque independente de acontecer ou não, vale a pena eu seguir Jesus. Amém, gente? Há quem ache que basta começar a participar de um grupo de oração, de um culto, ou fazer um seminário de vida no Espírito Santo para ser um cristão pleno do Espírito Santo. Não, isso é apenas o início de uma caminhada que deve ser cultivada. Se uma semente não for cultivada, ela não vai prosperar. E na nossa vida espiritual é assim também. Ocorre o mesmo com o agricultor. Se deseja ver resultados em sua plantação, não basta apenas que semeie. Ele tem de cuidar daquilo que foi semeado.
Tais pessoas, expostas a investidas do inimigo, deixam de crescer ou, na verdade, andam para trás, porque o resto continua caminhando. Por estarem alicerçadas não sobre a rocha, mas sobre a areia. Elas voltam para a sua antiga vida. Quando as pessoas entram na batalha espiritual, mais cedo ou mais tarde, com toda probabilidade, enfrentarão o risco de ataques pessoais de Satanás. E como consequência, porque não estavam de fato no Senhor, mas envolvidas com suas ideias ou com aquilo que julgavam ser o Senhor, trarão descrédito para a obra de Deus. E aí você não está firme na rocha, você fundou sua casa na areia, e aí os problemas começam a chegar, Satanás começa a te confrontar, você está sobre uma opressão espiritual. E aí você dá descrédito às coisas de Deus. Você começa a questionar Deus. Você começa a falar que Deus não te ama, que Deus não te ajuda, que Deus não te responde, que Deus não manda sinal. Gente, Deus fala com a gente todo dia. É a gente que não sabe ouvir. Deus manda sinais todos os dias. É a gente que não sabe ver. Então esteja firme na rocha, para na hora que o vento chegar, a sua casa esteja firme. E não está sobre a areia, que na hora que vier um vento, vai se desfazer. E você duvidar do Deus que você serve. O contra-testemunho por nossa ignorância ou soberba, por nossa preguiça de aprofundar as verdades divinas, virar por um estilo de vida contrário ao Evangelho, ou pela volta da sua antiga vida. Então, cuidado. A palavra de Deus fala que nós temos que nascer de novo. E aquela pessoa antiga não vai viver mais. Tem que vir a nova. E como que a gente tem certeza que a pessoa nova ficou? Está. Porque nós vamos viver de acordo com o Evangelho. Se você fala que aceita Jesus, que Ele é o seu único Salvador, que é Deus lindo, maravilhoso, vê a Bíblia, faz storyzinhos, posta no status. Outro dia uma pessoa perguntou assim, será que fulana lê a Bíblia? Eu falei assim, não sei. Pelo menos no status do Instagram, ela posta lá a Bíbliazinha com versículozinho. Se ela realmente está lendo e fazendo o que a palavra de Deus fala, aí já é outra coisa. Já é outro assunto. Então, cuidado. Não vou levantar aqui não, mas aquela música, quando ela fala o evangelho de fariseus, impacta muita gente. Pra gente tomar cuidado, se nós não estamos vivendo o evangelho de fariseus, como os doutores da lei, que sabiam tudo das leis, mas eles mesmos não, vamos dizer assim, não cumpriam, né? Eles queriam só se aparecer. Então nós precisamos viver o verdadeiro evangelho e o testemunho para não dar contra-testemunho do evangelho de Deus. Então não envergonhe o evangelho de Deus. Mas como que eu sei que eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Tem que aprender a palavra de Deus. Não tem como você seguir algo se você não estudou, gente. Tem que estudar a palavra de Deus. Será que eu estou vivendo? Você já foi lá em Gálatas e já viu as obras da carne e os frutos da carne e do Espírito? Se você for estudar a palavra de Deus e você ver o que é frutos da carne e frutos do Espírito, sua ficha começa a cair. Aí eu falei, opa, peraí, bebedeira? Opa, peraí, fornicação? Opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Aí a escama espiritual cai. Começa a cair. Opa, ódio. Opa. Aí você... Não tem como viver um verdadeiro evangelho sem você estudar o evangelho. Não tem como a gente seguir um verdadeiro evangelho sem estudar o evangelho. Então, como eu sei se eu estou seguindo o evangelho de Jesus ou não? Tem que estudar.
tem que pagar o preço de abrir a Bíblia. Hoje nós temos a internet, nós temos muitos líderes espirituais, nós temos livros, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela tem o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro, que é, vamos dizer assim, é a explicação da palavra de Deus ali, aonde a gente traz sobre moral, sobre espiritual, sobre tudo quanto há que tem ali. É um manual que já está no meu carrinho aqui de livros para poder comprar, que é o Catecismo. Enquanto isso, é abrir a palavra de Deus. Quer dizer, mas eu não entendo nada. Falar que não entende a Bíblia quando você abre ela é estratégia do inimigo para fazer com que você não leia a Bíblia. Vocês acham, gente, que Satanás quer que vocês leiam Bíblia? Vocês acham que Satanás e seus demônios querem que vocês vão na igreja? Quer dizer, eu oro em casa, não preciso ir para a igreja. Vocês acham que Satanás quer que vocês vão para a igreja? Um lugar consagrado a Deus? Vocês acham? Isso é estratégia maligna. Entendeu? Há quem acha que... Não, já li essa parte. Diante de um tempo de renovação espiritual, em que somos levados a entrar no território do inimigo, é de fundamental importância um melhor treinamento de todos os envolvidos na luta espiritual. Não basta ter um linguajar cristão, frequentar uma igreja ou até estar envolvido em alguma pastoral. Tudo isso é importante, faz parte do ser cristão, mas é somente uma consequência, pois ser cristão pleno do Espírito Santo é viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Como eu vou saber quais são os padrões estabelecidos por Deus para eu viver nesses padrões? Oxa, eu preciso estudar a palavra de Deus. Bom dia, Jô, Rose, Félix, Cirlei, que estão entrando aí agora, sejam muito bem-vindas. E quantas e quantas coisas que as pessoas leem e não entendem, e mesmo assim continuam lendo. Mas com a Bíblia muitos param e dizem que não entendem. Não combate um bom combate, se rende na primeira tentativa. Você pega ali uma palavra, um versículo que você não entendeu nada e você larga pra lá. Não, gente, a palavra de Deus não é para ser só entendida, ela é para ser revelada. A palavra é viva. Você tem que clamar o Espírito Santo para te dar o entendimento. Hoje, graças a Deus, nós temos líderes espirituais que instruem na leitura da Bíblia. Mas não dependa só disso. Busque a sua revelação também. Com a instrução, né? Ter instrução é muito bom. Mas busque ler a palavra sozinha. E você vai ter revelações ali. Sabe? É meditar na palavra. A palavra é viva. Toda hora que você lê um versículo, você vai ter uma revelação nova, uma revelação diferente. Ok? Então, ser um cristão pleno do Espírito Santo é viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus também. Só que você saber qual o padrão estabelecido por Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Muitas vezes confundimos cristianismo com costumes. Não corta o cabelo, não usa esse tipo de roupa, não usa tal maquiagem. Isso é costume. Isso não é cristianismo. Isso é muito fácil de fazer. Deixar de cortar cabelo, usar tal roupa, parar de usar maquiagem, não usar brinco, não usar... Gente, isso é muito fácil de fazer. Se isso for ser cristão, tá fácil demais. Mas não, isso é muito fácil de fazer, mas não diz a Cristo Jesus quem é você de fato. Então, não cortar o cabelo, não usar o brinco, não passar um batom, não vestir tal roupa, não revela para Cristo quem você realmente é. Porque o que importa é o quê? É o coração. Você pode agir dessa maneira e ao mesmo tempo ter um coração de pedra, duro, não refletindo uma mente renovada pelo poder do Espírito. Então, cuidado com o teu coração. Certa vez, li uma verdade que marcou profundamente meu coração. O cristão está sempre disposto a empreender as coisas básicas do procedimento agradável ao Senhor. Então, os cristãos, ele está disposto a aprender as coisas básicas.
da palavra de Deus. Mas aquela que confronta, a gente não quer saber. Porque vai ter renúncia. Outro dia viraram pra mim e falaram assim: você está sendo muito radical. Eu ouvi aquilo. Depois eu fui pro meu secreto e falei assim: Jesus, a primeira vez que alguém tá me chamando de radical, Jesus falou comigo assim: filha, não preocupa. Para andar comigo, tem que ser radical mesmo. Não tem jeito. Kézia, você está sendo muito radical, não pode ser assim. Jesus falou comigo: para andar comigo tem que ser radical. Não é qualquer ralé. Vamos dizer assim. Sabe? A forma que os homens veem é radical. Mas a forma que Jesus vê é a obediência. O ser radical para os homens na terra é ser obediente para Jesus. É aquele que deseja agradar a seu Deus naquilo que pensa, vê, ouve, fala e faz. Aquele que na forma como está vivendo em família, ou trabalhando, ou na escola, ou namorando, sabe estar sempre na presença do Senhor. Então, ser um cristão de verdade não é só aprender as coisas básicas do Senhor, mas é aquele que deseja agradar a Deus o tempo todo. Então, para eu agradar a Deus, eu preciso saber o que a palavra dele fala também. Então, ser um cristão pleno e genuíno vivendo na presença do Espírito Santo é como você vive, a forma que você está vivendo na sua família, no seu trabalho, na escola, com seu namoro. Em todos esses ambientes, bom dia, Evelene, em todos esses lugares que você está, você precisa estar na presença do Senhor. Fala assim: não, eu tô na presença do Senhor só dentro da igreja. Ou quando eu tô lendo a minha Bíblia. Mas na hora que sai do quarto pra fora, já tá quase avançando no marido. Já tá quase cortando o pescoço do homem. Já tá quase arrancando o couro dos filhos. Aí chega no trabalho, não tem paciência com ninguém. Um mosquito que passa perto dela, ela já tá querendo matar. Uai, peraí. Você tá vivendo pleno no Espírito Santo? Como? Como? Nós temos que gerar frutos do Espírito. O verdadeiro cristão não passa seu tempo envolvido em discussões religiosas ou discutindo hábitos, apegado a picuinhas. O cristão é aquele que sabe que por sua vida, por seu proceder, será julgado pelo Todo-Poderoso. Então, o verdadeiro cristão entrou numa confusão, numa briguinha religiosa. O espírito de religiosidade ali sai vazado. Não é toda briga que nós temos que comprar. Eu já comecei a entrar em brigas que depois eu falei assim: Jesus, essa briga é sua, não é minha. Eu vou calar a minha boca. E o Espírito Santo testifica no coração dessa pessoa o que é certo e o que é errado. Não é a Kézia que tem que falar. Em Apocalipse 22:12 está escrito: eis que eu venho em breve, e minha retribuição está comigo, para pagar a cada um segundo as suas obras. O Senhor está dizendo que no dia do julgamento receberemos pela forma como vivemos aqui nessa terra. Em 1 João 2, 5-6, lemos: aquele que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito, e nisto reconhecemos que estamos nele. Quem pretende permanecer nele deve também andar no caminho em que ele, Jesus, andou. Então, nós temos que guardar a palavra de Deus. Quando a gente guarda a palavra de Deus, Deus está verdadeiramente em nós. Eu vou ter que encerrar a live, não vou poder continuar. Então, a primeira etapa do treinamento, que é entregar a sua vida ao senhorio de Jesus, vai ficar para a próxima live. Eu vou encerrar aqui. Nós só lemos a introdução do nosso treinamento, o porquê que faz sentido a gente se treinar para essa batalha, né? Então lá em João diz que aquele que guarda a palavra de Deus,
Deus está verdadeiramente nele. E isso é muito forte, gente. Guardar a palavra de Deus. Porque quando a gente guarda a palavra, nós conseguimos lembrar dela e estar na presença de Deus o tempo todo. Opa, a palavra de Deus fala isso. Né? É a palavra de Deus que habita dentro de nós, quebra qualquer barreira, quebra qualquer maldição, quebra qualquer macumba, quebra qualquer bruxaria, quebra qualquer inveja. Eu ouvi um podcast outro dia de um ex-bruxo. Tá lá no Crente Podcast. Eu ouvi um podcast de um ex-bruxo. E ele falando como que foi o processo de conversão dele. Jesus falou com ele dentro do terreiro. Vocês têm noção? Que ele descobriu o rezador de capa preta, o pai do terreiro, um bruxo, virou para ele que não deu para poder, uma pessoa foi lá pagar para poder fazer bruxaria para 2 pessoas. E aí o nome de uma pessoa, os demônios dão toda a ficha da pessoa, do passado, do que ela vive, do que ela faz. E a outra pessoa, o demônio não conseguiu trazer muitas informações para o bruxo. E o bruxo morre, né? Vamos dizer assim. E esse testemunho que eu vi, esse bruxo estava em treinamento, né? Depois ele virou bruxo, mas ele, nesse período que ele estava em treinamento, ele viu ali, né? Uma bruxaria ali, e ele viu que tinha uma coisa errada, porque o porquê que o nome da fulana de tal, o nome da fulana de tal não deu certo. Ele largou pra lá e reganhou o olho. Aí ele foi querer saber. Ele tinha, eu acho, sei lá, uns 14 anos isso, né? O pequeno bruxo, vamos dizer assim. E ele foi querer saber do pai lá, né? Do bruxo lá, o porquê que aquele nome a bruxaria não deu. Aí o bruxo tentou desconversar, pra ele não entender. Mas resumindo, ele virou e falou assim, aquela pessoa ali usa o rezador de capa preta. Aí ele tá assim, rezador de capa preta? E aí, não, pra resumir, porque eu tenho que encerrar, ele foi descobrir que o rezador de capa preta, olha como os bruxos chamam a Bíblia, o rezador de capa preta. E aí ele falou, o rezador de capa preta, é aquele que tem uma cruz assim, não sei o quê. Aí ele foi pra biblioteca do pai dele, o pai dele também, né, era bruxo, era o terreiro do pai dele ali, ele cresceu no terreiro de macumba, e ele falou que foi pra biblioteca do pai dele, e na biblioteca do pai dele tinha tudo quanto é livro. Ele falou assim, eu já li tudo quanto é livro de bruxaria, da bruxaria baixa até a alta, da magia de tudo quanto é já tinha lido, menos a Bíblia. E ele achou uma Bíblia dentro da biblioteca do pai dele. E começou a ler. E foi uma perturbação. Porque os demônios, Satanás e os demônios não queriam deixar ele ler a Bíblia de jeito nenhum. E ele não insistiu, ele falou assim, tem alguma coisa nesse livro, nesse rezador de capa preta, tem alguma coisa aqui. Porque se o bruxo mais poderoso do terreiro não conseguiu mandar fazer uma macumba para uma pessoa, existe um poder maior do que o poder do Satanás que nós servimos. E aí ele foi ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia e enfrentou uma batalha gigantesca. Mas ele lendo a Bíblia escondido, os pais não sabiam que o pai, né, era bruxo, a família toda na macumba, toda na bruxaria, na magia. E ele lê na Bíblia escondido. E hoje ele falou, olha, o que quebra qualquer bruxaria? Um cristão que guarda a palavra de Deus. Um cristão que guarda a palavra de Deus. Ele está com um escudo que nada vai chegar até ele. Depois vocês procuram esse podcast lá. É muito forte, é muito forte. Eu não tenho a parte 2 eu não terminei de assistir, não. E ele fala, gente, a Lorena falou, pensei que era outro, sobre a mãe que orava, a oração de proteção. Eles não conseguiam fazer o trabalho contra. Não é esse não, Ló.
E aí, gente, vocês têm que ver os testemunhos de conversão de ex-bruxo, ex-satanista. Vocês têm que ver. Vocês começam a enxergar como que o mundo espiritual é. Entendeu? Na rua da sua casa pode ter uma bruxaria e você nem tem noção disso. Mas você não tem que preocupar, igual ele falou, gente, não preocupa saber nome de demônio. Preocupa engolir a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai bloquear qualquer efeito num cristão. Pra uma macumba não pegar, pra uma inveja não pegar, pra uma bruxaria não pegar, pra um não sei o que, pros demônios não te confrontar, meu filho, não chegar perto de você, é guardar a palavra de Deus no seu coração, é cumprir a palavra de Deus, é andar em retidão, é ser cheio do Espírito Santo. É se encher do Espírito Santo, do Espírito Santo. O processo de libertação mais poderoso, além de expulsar os demônios que estão dentro de você, é se encher do Espírito Santo de Deus. Porque quando você se enche do Espírito Santo de Deus, o demônio foi saindo. Então o que aconteceu com esse bruxo? Ex-bruxo. Quando ele começou a ler a palavra de Deus, aquilo começou a entrar como flecha no coração dele, como uma faca de dois gumes. E ele começou a se encher da presença do Espírito Santo. Jesus foi falando com ele e os demônios foi saindo. Mas não foi fácil. Ele fala que os demônios batiam nele fisicamente. A luta espiritual dele era física. Ele teve que confrontar Beelzebu mesmo. Ele conta como que foi sair das trevas. Eles queriam matar ele. Os demônios vão querer matar. Iriam matar. Mas a libertação dele não foi ninguém chegando e colocando a mão e falando, sai em nome de Jesus. Foi ele se enchendo do Espírito Santo de Deus. Foi ele se enchendo da palavra. E comia a Bíblia, e lia a Bíblia, e comia a Bíblia, e lia a Bíblia. E começava a fazer certo. E começou a orar. É isso, meu povo. Qual é, Kézia? Onde encontro? Quero ver. Lorena falou, na rua da casa de mãe tem toda semana. Tem, gente. E tem demônios territorialistas. Tem demônios que ele comanda um território. Então, se no seu bairro tem um terreiro, tem uma bruxaria, magia, um espiritismo, não sei o que, nós cristãos somos chamados a orar para quebrar. Ore pelo seu bairro. Quebre todo o espírito maligno que pertence ao seu bairro, à nossa cidade. Nós somos chamados a orar para isso. Nós cristãos, gente, os demônios, eles são territorialistas. Por que nós cristãos não vamos ser territorialistas? Nós temos que ganhar territórios para Jesus. Nós temos que ganhar o território do nosso bairro para Jesus. Nós temos que ganhar o território da nossa cidade para Jesus. Nós temos que ganhar a nossa nação para Jesus. Ô Fê, é no YouTube, tá? Chama Crente Podcast. Chama Crente Podcast. E esse podcast, esse episódio que eu tô falando, ele é de um ex-bruxo. Ai, vai estar lá. Alguma coisa assim. Ele fez um pacto com o demônio no sonho. Ex-bruxo. No negócio tá escrito assim, alguma coisa de pacto com o demônio no sonho. E aí ele conta o testemunho dele. É muito forte. Olha, fiquem com Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Isso tudo precisa ser revelado, falado, porque vai nos treinar pro campo de batalha. Você, como cristão, não pode achar que viver de qualquer jeito tá bom. E só agir conforme aquilo que você acredita, o que faz sentido pra você. Aquilo que não faz sentido pra mim, que eu não acredito, eu largo pra lá. Você está vulnerável. Você está vulnerável. Nós estamos sendo treinados para essa batalha. Um beijo. Seja cheio do Espírito Santo no dia de hoje, tá? Fiquem com Deus.